O caso Lucas Terra diz respeito a Lucas Vargas Terra, um adolescente que foi assassinado aos 14 anos, em Salvador, no dia 21 de março de 2001. O caso ganhou repercussão nacional e internacional. Sua foto apareceu pela primeira vez no jornal Correio em maio de 2001. Foi apresentado no Linha Direta da Rede Globo em 30 de novembro de 2006. Na noite em que desapareceu, em 21 de março de 2001, o garoto ligou de um telefone público para seu pai, Carlos Terra, informando que estava com o pastor Silvio Roberto Galiza e devido ao horário ia dormir na Igreja Universal do Reino de Deus, no bairro do Rio Vermelho. Durante as buscas, o pastor Galiza contou versões contraditórias sobre a última vez que viu Lucas. Segundo o promotor do caso, Davi Galo, o pastor se encontrava próximo ao telefone a que Lucas ligou e as buscas foram desfocadas por informações falsas. Em 23 de março de 2001 foi encontrado um corpo dentro de um caixote queimado em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. O corpo foi posto em espera ao longo de 43 dias no Instituto Médico Legal, IML, aguardando o exame de DNA. Foi apontado que o corpo seria o de Lucas Terra devido a uma mecha de cabelo e partes da roupa que ficaram intactas, o que dias depois foi confirmado pelo laudo pericial da polícia. O laudo médico revelou que houve uma tentativa de asfixiá-lo e que depois ele foi carbonizado a tal ponto que impossibilitou determinar a causa da morte e se houve abuso sexual ou não. Este detalhe levou ao promotor crer que certamente houve ato de violência sexual. Os peritos criminais encontraram no corpo restos de tecido semelhantes ao encontrado na Igreja do Rio Vermelho, ligando o crime a Galiza e a segundo testemunhas o garoto era um membro muito participativo dentro da igreja e Galiza ficou obcecado por Lucas em pouco tempo, demonstrando uma atitude dominadora sobre ele. O pastor se incomodava quando Lucas ficava próximo às meninas e sempre o convidava para dormir na igreja com outros garotos. Os superiores do pastor transferiram Galiza para outra instituição após descobrirem que ele dormiu na mesma cama com Lucas na igreja, enquanto os outros garotos dormiam em um cômodo separado. Porém, após a transferência, Galiza continuou a visitar a Universal que Lucas frequentava. O pastor já havia sido expulso de uma outra comunidade religiosa, o que lhe valeu ser apelidado de o secretário do diabo pelos moradores do bairro. As testemunhas que depuseram contra Galiza foram ameaçadas por outros membros da igreja. A testemunha, que era a namorada de Lucas, de 17 anos, disse que foi perseguida, humilhada e expulsa. Em outubro de 2001 o inquérito foi concluído e Silvio Galiza passou a ser acusado pela morte de Lucas, mas sua prisão não foi decretada, o que só aconteceu após Carlos Terra acampar na porta do Ministério Público de Salvador. Os pais de Lucas recorreram à ONGs de Defesa dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça. Carlos Terra foi entregar uma carta ao escritório da ONU, Organização das Nações Unidas, na Suíça, onde questionava a demora do julgamento e de onde vinham os recursos financeiros de Silvio Galiza para ser defendido por um dos advogados mais caros do Brasil, sendo que ele morava na periferia. Esses protestos culminaram com a marcação do primeiro julgamento, em junho de 2004. Silvio Galiza foi condenado em 9 de junho de 2004 a 23 anos e 5 meses de prisão, que após recurso foram reduzidos para 18 anos e depois para 15. As principais provas para a condenação foram 5 testemunhas contra ele. O tribunal do júri considerou o crime como homicídio triplamente qualificado,
e aceitou a tese da acusação que apontou que Galiza cometeu abuso sexual, matou e queimou o corpo da vítima. A promotora Cleusa Boida disse que para mim aquilo não era caso terminado. Porque eu fiquei sempre com aquela sensação que tinha mais gente envolvida naquilo, mas como saber se o próprio pastor negava a autoria dele e jamais iria dizer que alguém participou. O promotor Davi Galo disse que Galiza é o autor do crime, mas que seria impossível ele ter feito aquilo sozinho. Ao ser entrevistado pelo Linha Direta, em 2006, Galiza estava acompanhado de 7 advogados e apresentou uma nova versão do crime, como nas outras ocasiões. Sempre alegando sua inocência, mas desta vez acusando outros 3 membros da igreja, o bispo Fernando Aparecido da Silva, o pastor Joel Miranda Macedo e o segurança dos dois, Luiz Cláudio. Segundo ele, Lucas teria morrido por contar a ele que viu Joel Miranda e Fernando Aparecido em um ato sexual. A declaração foi aceita pela promotoria. O advogado da defesa disse que a denúncia contra seus clientes seria uma estratégia de Galiza, após Aparecido e Miranda o afastarem quando ficou constatado que o mesmo Silvio estaria levando garotos para dormir na mesma cama que ele, na igreja do Rio Vermelho, em Salvador. Em outra entrevista, Galiza disse que recebeu ameaças de um advogado da Universal e foi subornado para omitir fatos do crime. Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda Macedo foram inocentados em novembro de 2013 pela juíza Gelsi Almeida, que alegou falta de provas. Após a família de Lucas recorrer da decisão, em setembro de 2015 o recurso de apelação foi julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, com os desembargadores decidindo por unanimidade que Joel Miranda Macedo e Fernando Aparecido da Silva fossem a júri popular. Após a defesa dos dois acusados recorrer, a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia foi anulada em novembro de 2018 pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF. Fazendo parte da ação da acusação, o Ministério Público da Bahia disse que a Procuradoria-Geral da República, PGR, iria recorrer da decisão. Carlos Terra fez campanha pedindo julgamento pelo júri popular, até sua morte em fevereiro de 2019. Sessão virtual. Lewandowski votou contra novamente em março de 2019 e a ministra Carmen Lúcia pediu vista impedindo que os pastores fossem a júri popular naquele momento. Em último recurso, o STF decidiu em setembro de 2019 que os pastores da Igreja Universal vão a júri popular. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa nos comentários sugestões. Até o próximo crime.